Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Riscos e Negócios. Hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Ela é advogada já há muito tempo, especialista em trabalhista com reclamantes, e ela vem compartilhar um pouco da história dela com a gente. Ela é advogada e empresária. Como que foi essa trajetória, essa descoberta de empresária para advogada? Vai ser muito interessante, eu espero que vocês gostem. Seja muito bem-vinda, Aline Simões. Obrigada, gente. Obrigada, Vivian, pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui. Tem vários nomes aqui no canal muito importantes, de sucessos mesmo, de sucesso. E agradeço demais o convite. Imagina. Vamos lá, como você já falou, né? Comece contando mesmo sua história para eles te conhecer, a sua trajetória, suas experiências, e a gente vai desenrolando. É uma conversa tranquila, pode seguir. Bom, vamos lá. Eu sou a Aline Simões, então eu sou sócia fundadora do SM Advocacia. A gente está aqui em São Paulo, né? Eu comecei o SM em 2018, apesar de ser formada desde 2014. Então, em 2014 eu já tinha alguns clientes, mas eu trabalhava de forma autônoma. Trabalhava em paralelo em alguns escritórios e fui fazendo minha cartela de clientes, né? Que a gente sabe que isso demora. O trabalhista, diferente de outras áreas, acho que o previdenciário também é mais ou menos parecido. Recebe depois. Exato. A gente recebe no êxito. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eu vou demorar um tempo para fazer uma cartela de clientes para começar a receber. Eu não distribuo uma ação hoje para daqui um mês. Queria muito. Eu falo para todos os meus clientes hoje que reclamam da gente. Reclamam, o processo demora e etc. Demora. Pra gente ia ser melhor se não demorasse. Eu falo, se o seu processo eu distribuísse hoje, amanhã eu estivesse recebendo, eu tava feliz, mas isso é ótimo. Não acontece isso. Então, em 2014, quando eu peguei a OAB e eu comecei a captar clientes, demorou 4 anos para abrir o escritório de fato, que é o SM hoje. Lá em 2018, o SM tinha eu de advogada e uma estagiária. Ponto. Era isso que a gente tinha. E hoje, em 2025, eu já tenho 2 sócias que começaram ano passado. Eu chamei porque eu vi a necessidade de estar expandindo, mas eu não ia conseguir fazer tudo sozinha. Exato. Né? A gente sabe disso. Ou você escala, ou você permanece onde você tá. E controlando tudo e segurando aqui. Isso, exatamente. E de cada um. Tem gente que prefere, que escolhe, né? É uma escolha. Ninguém é obrigado a expandir, ficar delegando. Às vezes eles falam que é como se fosse uma obrigação nossa, né? Você tem que delegar. Tem gente que não. Tem gente que não quer, e tá tudo bem, que realmente não quer. Tem pessoas que, tipo assim, querem, mas não sabem como. E tem pessoas que realmente não querem. Eu queria escalar, eu queria ter um escritório grande. Hoje em dia eu não considero, né, vir e falar assim, nossa, o escritório é grande. Não, mas hoje a gente já tem 34 pessoas trabalhando lá com a gente. É bastante. É bastante gente. Entre advogados, assistentes, financeiro, a gente tem um departamento que a gente chama de atendimento, que seria mais ou menos comercial, assim, né? É uma empresa, né? É uma empresa, por incrível que pareça, não né? Não parece, né? Sabe o que é? É por isso que eu quis te trazer também, porque você começou, você e uma estagiária, você fala assim, vou começar a advogar isso, aí de repente você se depara, né, com dividir lá tarefas de financeiro, comercial. Conta aí pra gente, vai contando, tá muito interessante já. Loucura, porque assim, o que acontece? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu nunca neguei cliente. Nunca neguei. A maioria dos clientes que vinha, a gente arrumava um jeito de atender, de ver. Às vezes a gente conhece, né, Vivian? O cliente vem com uma dor que você fala assim... será que tem? Não vai resolver isso aí, não. Isso daí não é bem por esse caminho. E a gente procura alternativas. Por quê? Porque eu tinha essa visão de escalar o meu negócio, mas assim, num sentido de... Quem sabe ele me indica. Talvez esse processo aqui até vale a pena, mas não abre tanto. Uma porta com outra. Exato. E a gente vai crescendo. Então, o que aconteceu? No começo eu fazia tudo. Isso é engraçado porque é uma dificuldade dos advogados novos. Eu recebo muito advogado novo que vira e fala assim, como que você fez para criar o escritório? O que aconteceu? Gente... Eles vêm falando como se fosse de um dia pro outro, né? De um dia pro outro, como se eu não tivesse... Porque hoje em dia eu tenho uma vida,
Certo. que eu nem imaginava ter quando eu comecei. Quando você começou lá, você é estagiária, né? Eu comecei, eu era assim, sozinha, então eu atendia o cliente, eu fazia entrevista, eu fazia inicial, eu fazia audiência, o recurso e etc, etc. Trabalhando muito, né? Todo final de semana. Então, eu trabalhava de final de semana, de feriado, atendia cliente aonde ele tivesse. Não Então, é? por exemplo, o cliente ele quer que eu vá atender ele num lugar que é 2 horas da minha casa, do escritório, e sei lá, num sábado, 4 horas da tarde. Eu vou. Eu virei e falei assim, não, eu vou. Por quê? Primeiro, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Ser saudável, eu era nova, recém-formada, eu não tenho que ficar fazendo escolha do que eu quero. É? Eu tenho que ir atrás do meu Seu cliente, objetivo. do meu objetivo, do meu cliente e pronto. Então, naquela época, eu atendia assim, era dessa forma, e não negava cliente. E outra coisa muito importante, sempre tentar fazer um trabalho o melhor possível. Isso não é um fundamental? Porque assim, eu acho que o pessoal tá esquecendo um pouco isso, né? Gente, antes de escalar, eu acho que você tem que ser um bom profissional. É o ponto-chave, né? Porque tem gente que fala, vamos estudar estratégia de venda, vamos estudar estratégia de captação. Tá, mas se seu serviço não for bom, como é que você vai escalar? Não é isso verdade? não existe. Se você não tem a essência boa, você tem que ter responsabilidade no seu trabalho. Eu acho que isso é um pilar muito importante. Uhum. Eu ter responsabilidade com o meu cliente. Uhum. Hoje em dia estão se vendendo assim, ganhar dinheiro, quero ser rico, milionário, viagem, não sei o que, relógio caro. Gente, as pessoas esqueceram a essência, que é fazer um trabalho bem feito, o direito. O arroz com feijão lá de trás. O arroz com feijão, exatamente. Você lida com pessoas. Uhum. Eu não lido com pessoas da mesma forma que um médico. Talvez se ele errar, ele pode matar essa pessoa. Mas eu lido com sonhos, Exatamente. sim, das pessoas. Eles pessoas trabalharam por muito tempo. Exato. Que às vezes elas esperam alguma coisa e não tem. Uhum. Então elas estão com uma dor muito latente ali também, né? Exato. E aí você vira e fala assim, vou pegar só pra ganhar dinheiro e pronto. E o faz de qualquer jeito. Falta técnica. Lá no escritório é assim, infelizmente a gente vê pessoas que querem, no escritório hoje a equipe que a gente tem é muito boa, mas já passaram diversos tipos de pessoas lá dentro. Você teve dificuldade também de montar a sua equipe, assim, nas entrevistas? Você sentiu esse impacto, assim, que as pessoas tão diferente da nossa época, porque a gente trabalhou junto, né? É legal falar isso, que a gente tinha sangue nos olhos. E assim, porque eu senti isso, sabia? Eu fazia algumas entrevistas e eu não sentia essa entrega 100%. Porque hoje eles falam muito assim, tem que vestir a cabeça dos outros. Mas eu aprendi tanto estagiando. Eu aprendi tanto. Você sentiu esse impacto quando você começou a procurar pessoas para fazer parte do seu time? Eu acho assim, isso que você falou é muito importante, porque quando eu trabalhava em outros escritórios, eu dava meu sangue. Não era? A gente tinha aquela coisa, né? Eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero me destacar, sabe? Eu quero fazer o bem feito, não é? Independente de ser... E outra, sabe o que eu usava? Eu usava também os escritórios que eu estava trabalhando como escola. Não é? Fala assim, se para eu tentar fazer o meu melhor aqui, e posso errar e posso acertar, como eu faço isso no escritório também hoje em dia, a gente acerta, a gente erra todos os dias. É constante. É constante. Eu pegava aquilo e falava assim, eu vou estudar, eu vou me dedicar aqui, porque nesse daqui, ele ainda não é o meu, mas quando for o meu, eu vou saber para onde que eu vou, o que eu vou. Então, a experiência, né? Exato, é importante. E as pessoas veem, é que nem você falou, eu vou dar meu sangue, nem é meu. Nem é meu. Ela tá ficando rica lá, não sei o quê, nananã. Ninguém vê as contas que a gente paga, né? Porque o passivo... É impressionante como o empresário é milionário. Cadê, né? Gente, a gente vive na paz, só viaja, gasta horrores, né? Não tem uma dor de cabeça. Coitado. Mas é isso mesmo. As pessoas veem, tá viajando, tá comprando não sei o quê. Gente, isso daí é que não vê o tanto de peso que a gente tem nas nossas costas. Porque decisões eu tô responsável... difíceis, né? Exatamente. Não, e outra, hoje em dia, eu tô responsável por pagar o salário dessas pessoas. Isso pesa nas costas. Fora a responsabilidade dos clientes, que o nosso trabalho é mais humano. Exatamente. Tem ainda os funcionários que contam com a gente, né? Que contam com a gente, os clientes que contam com o trabalho do escritório. E, querendo ou não, são inseguros. São. O advogado vai me roubar. O advogado tá mancomunado com o da outra parte. O juiz... Tá ali com o perito, né? Com o perito, com o juiz, com isso, com aquilo, com o advogado.
advogado da parte contrária. Então a gente lida com muita coisa que eu acho que o empresário também tem que ter um psicológico muito bom. Porque senão você desmorona. Porque é o tempo todo tendo contas, ataques, problemas, exatamente, ataques. E assim, tem pessoas que falam parabéns, você merece, etc. Mas tem muita gente que olha e fala assim, ai, Patricinha, o que essa Patricinha tá fazendo aí? Gente, eu falo isso, eu falo que as pessoas viram e falam assim, o que essa trouxa tá fazendo aí? Não é possível, você entende? Só que eles não veem o tanto que o tanto que eu estudei para estar lá, o tanto que eu batalhei de final de semana. Tem advogado que me perguntava assim no escritório, mas como é que você trabalhava no escritório, Aline, e atendia seus clientes? Eu falava, querido, de final de semana, de feriado, também. à noite, de madrugada. Eu tenho stories no Instagram que eu tava olhando recentemente, que era eu 1h da manhã distribuindo ação e às 8h da manhã do mesmo dia, né, porque 1 às 8, eu estava no fórum fazendo audiência, me preparando para audiência. Então, assim, as pessoas não veem o que a gente faz lá atrás. E hoje em dia se vende muito, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar milionário, você vê coach falando assim, 600 mil na minha conta. Aqui, como ó, se fosse você fácil, quer ganhar, gente. você quer ganhar isso aqui? Gente, para. Infelizmente, eu vou ter que dar essa notícia ruim pra eles, Vivian. Fala. Quem não vai, quem conta, você ou eu? Você não vai ficar rico do dia pra noite. Esquece. Advogado recém-formado tem que arregaçar a manga ir atrás e mesmo. Ir atrás. É que eles já... Ó, gente, vocês estão muito assim, não é, Aline? Acabou de pegar o OAB, já fica assim, olha, valoriza meu trabalho. Meu, o valor você conquista com o tempo, com a sua postura, com a sua sabedoria. Não tem como você ser expert de um dia para noite. Um bom profissional, principalmente para quem vem de serviço, né? Tava pensando aqui. É a estrada que traz. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu me formei, agora tenho OAB. Mas você não é expert ainda. Não adianta você falar. E mesmo você fazendo um curso, se profissionalizou, ficou expert, espera. Você precisa lá bater a carinha com o juiz, amor. Exato. Você precisa ver os despachos que ele vai te dar. Você precisa da prática. Porque curso nenhum vai ensinar pra você a prática. Curso nenhum. Não é a mesma coisa. Eu falo isso lá no escritório. A grande dificuldade também do escritório é assim, alinhar pessoas. Não é? Quanto maior é o local, mais você vai ter que fazer alinhamento de cultura, mais você vai ter que fazer alinhamento de procedimentos, de processos. E quando uma pessoa entra, outra sai, a gente tem um fluxo de pessoas no escritório também, é complicado por isso. Então a gente faz treinamento praticamente toda semana de audiência. Praticamente toda semana. O trabalhista é audiência. O coração do processo é audiência. E o ato mais importante é o ato que mais desgasta ali também. E ainda assim, mesmo todas as semanas a gente fazendo alinhamento, a gente falando, isso é toda semana o treinamento, e durante a semana a gente vai alinhando, ou pessoalmente, ou no grupo, ou etc. As pessoas erram, a gente acaba tendo desalinhamento de advogado, era para você ter feito uma coisa, você não fez, você não seguiu o procedimento. Isso ninguém vê. E o que vem bater nas costas? Sempre a Aline, que é a... É porque você tá lá, você que tá dando a cara a tapa. Eu tenho que dar a cara a tapa. Não, mas e é uma coisa que eu falo assim, eu escolhi. Eu escolhi. Esse é ônus e bônus, é que o pessoal só vê o bônus, né? A pessoa só quer virar e falar assim, vou ganhar dinheiro e pronto, acabou. Sim, você quer ganhar dinheiro? Ótimo. Primeiro, eu não tô rica. Eu vou ter que falar isso também, gente. Eu trabalho bastante, tenho muita responsabilidade. Exatamente, ainda não tô rica. Tem uma puta responsabilidade nas costas. É seu nome, entendeu? Ali, né? É o meu nome, e é o meu nome perante terceiros, é o meu nome para os funcionários do escritório, é o meu nome para os clientes. Se tiver certo, vai ser uma bonificação de todos, e se tiver errado, a culpa vai ser minha. E isso é o ônus que a gente leva. E tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim. Se deu certo... A vida do empresário é essa aí. Todo mundo... É essa escolha aí. Exatamente. Agora, se você não quer escolher... olha, eu não quero escolher ter um escritório, ou então quero escolher ter um escritório. Então saiba que você vai ter essa dor de cabeça. Saiba, aceita que dói menos. Eu recebo muito... Não, isso é verdade, Vivian. Como você dava conta? Porque se eu delegar, eu vou ficar com uma margem menor, margem de lucro. Eu vou ficar com uma margem menor de lucro. Óbvio que você vai.
Se você delegar, você vai ter um lucro menor. Sim. Mas você vai conseguir escalar mais, entendeu? Então é questão de visão. Agora, outra coisa que você tem que pensar, ninguém é igual a você. Exatamente. Então, é um problema... Cada pessoa tem o seu limite, tem a sua forma de trabalhar, né? E o seu jeito de levar. E é um problema que os advogados têm na questão de delegar, é isso também, né? Que quando você vira advogado, na faculdade, ou até na sua vida prática, ninguém te ensina a ser empresário. Empresário é uma coisa, advogado é outra. Exato. São coisas diferentes. É bem diferentes. oposto, né? Mas hoje em dia o que eu percebo? Que as pessoas querem ser muito empresário e esquecem do que é ser advogado. Então, você tem que ter uma base bem feita para você virar a chave para ser empresário. Não é o contrário, vou virar empresário para ser advogado. Não. Você tem que ter, é que nem você falou. E eu quero, as pessoas vêm e falam assim, Aline, dá um curso de como você chegou a isso, ser empresária, como ter um escritório, etc. Não vou dar esse tipo de curso por enquanto. Mas é só para adiantar, não tem fórmula mágica, né? Exato. Mesmo que você dê curso, ralando, né? Mas sabe por que eu não vou dar? A não ser que seja um escritório já, um advogado já consolidado. As pessoas faltam base. As pessoas não sabem o básico. Não sabe o que é um protesto em audiência, não sabe montar uma petição inicial. Então, aí já quer pensar que meu financeiro é assim. Calma, amor. Calma, amor. Calma. Antes de chegar no financeiro, calma. Você sabe como que você faz uma audiência? Calma. Exato. Como você vai impugnar, no meu caso, né? Um laudo. Mas o financeiro, você não sabe impugnar, você não sabe quesitar um laudo. Exato. E aí, como você vai fazer? Como você vai despertar admiração pelas pessoas que trabalham com você? Porque até isso a gente tem que despertar. A gente tem que despertar. Tem que despertar, não impor, né? Porque não o povo, impor. É que quando você impõe pelo medo. Sim. Entendeu? Exatamente. Você impõe pelo medo. Isso não desperta admiração. Essa pessoa vai estar lá te odiando e vai, tipo assim, na primeira oportunidade que ela tiver para sair, ela vai sair. Então, você tem que despertar o interesse dela seguir com você e saber que ela vai crescer, né? Incentivar nesse sentido, mas saber que não foi fácil e que você sabe fazer. Se ela não estiver lá, você sabe fazer. Teve um ex-funcionário lá do escritório que uma coisa ele falou e eu achei bem legal. Que ele falou assim, doutora, você é o coringa do escritório. Por quê? Você sabe captar cliente, você sabe fazer o comercial, você sabe fazer audiência, você sabe fazer uma entrevista bem feita, você sabe fazer uma inicial bem feita, você sabe fazer recurso. Tipo assim, não tem nada que você tenha um déficit. Tem coisas, gente, que eu não gosto tanto de fazer. Mas tem que saber, né? Eu acho que tem que saber. Você concorda comigo que o empresário tem que saber? O dono tem que saber? Você tem que saber. Não dá pra você só jogar no colo da pessoa e falar, se vira isso. Como que você não sabe e vai jogar? É isso, entendeu? É isso. A questão maior é essa. Você tem que saber como é que você não sabe o fluxo da operação da sua própria empresa. E você não consegue cobrar de uma forma correta, digamos assim, se você não sabe fazer. Exatamente. Entendeu? E fica bagunçado. Então você tem que ter um pilar, né? Você tem que ser esse pilar. Só que para ser esse pilar, para despertar essa admiração das pessoas, você tem que saber o básico. Eu quero dar curso, sim. A gente tem um projeto lá interno, de montar um curso para ensinar técnica que falta. Aí depois, amor, você vai aprender a ser empresária. Exato. Aprende primeiro a fazer um bom trabalho. Sabe o que também eu queria te perguntar, Aline? Eu nem sei se eu tô te cortando, que você veio falando, veio na minha cabeça assim. Sabe alguma dificuldade também que eu tenho tido? Advogada recente, que eu vou falar bastante de vocês, amores, porque vocês estão complicados. Vocês são informados, o que acontece? Eu tenho dificuldade em ensinar. Eles ficam batendo em mim. Entendeu? Não é que eu sou melhor, não é nenhuma disputa de melhor ou pior. Mas assim, aprendi muito quando eu era mais nova e eu não ficava rebatendo. Eu não acho que é assim, vou fazer assado. Calma, para começar o processo é meu, né? Eu quero te ensinar, você, por exemplo, uma petição sua. Às vezes você tem lá uma forma que você faz. Se eu pegar um BPC para fazer, é que eu vou falar da América na sua, né? Se eu pegar lá um BPC para fazer, eu tenho lá uma técnica que eu sigo, né? Tanto de quesitos quanto inicial. E às vezes eles não me ouvem, eles ficam assim, bravos se eu fico falando, muda isso aqui, porque eles acham banal. Às vezes uma hora, alguma coisinha que eu falo, olha, altere isso aqui que eu quero desse jeito. Às vezes eu preciso falar assim, senão eles não vão mudar. Você tem essa dificuldade de alguém ficar assim, rebatendo com você muito?
Você tem muito advogado lá? De rebater, eu vou ser sincera, eu acho que eles respeitam muito a gente, mas eles não seguem. Então, sabe aquela pessoa que vira e fala assim, aham, tá bom, só que na mente dele ele tá assim, lá, ou então pensando, essa daí... Ah, tá bom, vai. Tá, vai, trouxa. Tá bom, vai pra lá. Só quer finalizar o assunto. E aí, quando vem o mesmo erro. Quando vem a petição, vem igual. E a gente fala 1000 vezes. Só que assim, isso é uma cultura minha, tá? Eu não fico chutando cachorro morto. Boa. Tem empresário, né? Eu tenho colegas, tenho amigos meus que falam, eu não tenho paciência, eu acabo falando mesmo, falando que você vai com essa porcaria desse trabalho, que não sei o que, você tá pensando que... Eu viro e falo assim, falei uma vez, 2, é o seguinte, esse é o procedimento, tem que ser seguido dessa forma, já foi dito 1, 2 vezes, por que aconteceu isso? Na terceira, eu mando embora. E não precisa ficar berrando e gritando, não é? Exato, na terceira eu mando embora. E as pessoas que são desligadas do escritório, elas, eu acho que a gente não precisa ficar falando, entendeu? Já imaginava, entendeu? Porque já está sendo chamada a atenção faz tempo. Então, o que eu falo é assim, nesse sentido de, não vou fazer porque eu acho que é de outro jeito. Eu falo isso, gente, eu quero que vocês pensem. Tem que pensar. Tem gente que a gente tem que ensinar até a pensar, é complicado, né? É verdade. Gente, você tem que ensinar a pessoa... Sabe por que eu falei isso? Só vou fazer um parênteses rapidinho, a gente vai retornar, porque assim, eu tenho medo de viciar as pessoas a me perguntar as coisas. Porque você treinou, a pessoa viciou a perguntar, ela não quer mais pensar. É só papum. Eu te pergunto, você responde, aí eu falo, não, agora você vai ler, depois você me pergunta, tá, amor? Eu não vou ser seu cérebro mais. Uma dica boa para advogado recém-formado e que, né, enfim, tá em um escritório, é virar e falar assim, eu tô com uma dúvida, mas eu vou pensar em 2, 3 possibilidades de resolver. E eu vou perguntar. Não isso, aí sim. Aí, boa, essa é boa, aí gostei. Sim. Aí você vira e fala assim, não, tô com uma dúvida e meu chefe resolve uma. Eu já viro e falo assim, tá, como você faria? Boa. Não, porque eu vim perguntar você instiga pra você. Ele... É mais fácil jogar pra você, né? Não, isso então, não existe. Aí eu viro, não, como você faria? Porque... Não, na verdade, se eu vim pensar que eu vim perguntar porque eu não sei... Não, eu quero saber o que você faria na prática. Porque não vai... Pode ser que tenha eu a vida inteira. Eu sempre falo isso lá no escritório. E se eu morrer? Né? E se eu morrer? Vai ficar aqui? Não. Eu já falei, mas você não morreu. Me deu uma raiva. Mas você tá viva. Mas o fato é que você não morreu. Isso acontece também. Mas assim, aí a pessoa assusta. Ou então, por exemplo, eu tô dando um treinamento. Entenderam? Entendi. Então me explica. Aí a pessoa fica assim. Cri. É porque fica assim, né, no treinamento. É isso mesmo. E a gente... E assim, acompanhar a operação de perto também. Como você faz isso, hein? Acompanhar a audiência, pegar um recurso assim do nada para você corrigir. Eu hoje em dia, graças a Deus, como eu tenho essas 2 sócias, elas são responsáveis, a Samantha pela parte de petição inicial, então ela que corrige, e tem a Tássia que é a parte de prazos, né? Prazos, execução e etc. Então eu sou mais responsável lá no escritório atualmente pela área comercial, embora eu tenha também uma estrutura boa que a gente montou. E eu acho engraçado isso, que as pessoas acham que a advocacia é predatória. Eu sofro muito isso. Advocacia predatória, é um absurdo que essa advogada faz. Gente, eu não faço nada. Eu passo informação e eu faço campanha na internet. Isso é totalmente válido. O que todo mundo tá fazendo praticamente. Exato. A única diferença do escritório é que eu invisto. Aí você entra naquela questão de as pessoas só querem o ônus elas não querem. Elas não querem delegar, elas não querem ter trabalho, mas elas não querem delegar para não diminuir a margem de lucro que elas têm. Só que você tem que pensar lá na frente. Pensa lá na frente de tipo assim, hoje eu tô investindo, hoje eu tô sem ganhar alguma coisa ou ganhando menos do que eu imaginava, para lá na frente eu ter porque esse tipo de ação também, amiga, para mudar a nossa vida financeira é volume, né? Porque no previdenciário também é assim. Como eu vou receber depois, quanto mais processo você tem, você pode mudar a sua realidade depois. E assim, eu acho assim, você tá trazendo informação, você tá
dando a ponte, né? A pessoa às vezes tá, no meu caso, por exemplo, não é todo mundo que sabe que tem aquele direito ali. Então você tá dando voz, você tá trazendo uma informação. Até aí, eu acho que quem fala isso, quem faz esse tipo de acusação é maturo, nem dá pra... Grandes empresários, grandes advogados com grandes escritórios nem pensam isso aí. Porque isso aí é tão pequeno. Isso aí né? Ai, advogado, você faz... Não, gente, tá, pensa aí o que você quiser. E a gente já tá em outro grau hoje. Passou já essa época. Tá todo mundo hoje já na internet. Entendeu? Não é mais uma discussão. Você tá fazendo... Gente, isso aí passou, é ultrapassado. É ultrapassado. Tá todo mundo já na internet hoje. Tá todo mundo na internet. Não, porque assim, quando você tem um volume grande de processos, as pessoas viram e falam assim, de onde que ela conseguiu tudo isso? O que ela tá fazendo? Nossa, mas tem gente ainda perguntando isso. Gente, é. abre o Instagram. Se você não tá lá, começa a tá. Pois é. Porque aí você tá pra trás. Isso aí, ela tá muito ultrapassado. Gente. É complicado. Ou então você começa a pegar processo de um determinado local. Porque você tem indicação. Você fez um trabalho bem feito, você vai ter indicação. Isso é uma chave muito boa. De tipo, a indicação, ela não te custa nada. É o melhor muito bom, cliente é o melhor. Que você tem. Eu ele vem de também. Indicação, ele confia no seu trabalho. Ele já chega confiando, já chega feliz ali. E o advogado, eu falo muito isso. A advocacia é relação de confiança. Se o seu cliente não confiar em você, não vai adiantar. Ficar batendo de frente com o cliente não adianta. É desgastante só. Eu viro e falo assim, olha, não tem problema. Eu sei do meu trabalho, você tá achando que eu tô fazendo mal feito, então você procura alguém pra fazer. Fica à vontade. Fica à vontade. É libertador pros dois. Exato, vai com Deus. Vai com Não Deus é? e que seja feliz, que dê tudo certo pra você. Mas Mas ainda assim, então o custo que a gente tem de operação nosso é muito alto também, eu concordo, entendeu? São 34 pessoas, é um comercial que assim, a gente tem que pagar salário do pessoal que faz o atendimento dos clientes. Mas você vive viajando. Entendeu? É verdade, eu tive uma cliente que falou isso, ela falou assim... a doutora Aline vive viajando. Ela bota só os 20 julgadores para julgar o meu processo e ela nunca julgou. Ai, gente. Julgou o processo, gente. Tá vendo como é bom te trazer aqui? Pra você trazer a real. A realidade é essa. Vocês vão... Advocacia é ter problema com clientes. A pessoa já vem com um problema e pode ser que ela se torne um problema para você. Ela não... Eu tava brincando, né? Com uma amiga minha que ela é bancária. E essa minha amiga, eu falo, tá errado isso. Tem você várias coisas arranca dinheiro. Não, eu falei assim, no sentido do trabalho. Tá. Falei, você arranca dinheiro dos seus clientes e eles te dão presente. Não. E dá presente, chocolate, não sei o quê. Arranca mesmo. E arranca As o dinheiro gerentes, né? deles. Uma vez eu falei pra minha gerente, falei assim, sabe o que eu tava pensando? Você me ajuda mesmo? Falei pra ela, não sei se você me ajuda, porque às vezes ela parece assim, nossa, você tá com uma margem aqui pra conseguir um empréstimo, pra conseguir um plano, pra conseguir não sei o que lá. Não dou presente, não. Então. Mas a minha amiga recebe. Eu falei, eu dou dinheiro pros clientes, a gente deposita dinheiro na conta deles. E eles ficam com ódio. E eles ainda... tipo assim... Foi tudo isso? Nossa, mas você... Não, eu teve uma cliente que eu paguei esses dias, né? Eu fiquei 2 anos com o processo dela. Aí eu paguei. Aí ela virou e falou assim... Nossa, mas essa é toda a sua parte? Falei, é engraçado que quando você estava um ano e meio atrás, você não questionou, quando você estava sem receber nada. E agora você recebeu atrasado um dinheiro que você nunca viu. Mas eu entendo, né? Gente, eu falo as coisas mesmo, tá? Você gastou seu tempo, você gastou a diligência. Falei, não, você só tá recebendo porque eu consegui. É isso mesmo. É simples, entendeu? Você tentou o benefício 5 anos. Em uma tentativa minha, agora você recebe. Respondi pra você. Não, mas eles acham, a gente escuta bastante isso. Porque tudo isso, né? Eu acho que assim, poderia tentar negociar pra 20%. Gente, mas, gente, se vocês têm alguma coisa contra, faz antes de assinar. Antes da gente trabalhar, a gente manda o contrato. Não vem questionar na hora de pagar. Aí não dá. Aí aparece irmão, minha filha entende, viu? Ela quer falar com você. Isso é verdade, já aconteceu. Eu falei, não tem problema não. Você tá achando que tá errado? A OAB tá aí pra isso, leva num contador, procura um advogado, ótimo.
Então a gente tem que aprender a lidar com a frustração, assim, do ser humano. A gente tem que aprender a lidar, tipo, você deu o seu sangue ali e a pessoa tá achando pouco. Isso daí ninguém fala. Eu acho que esses são os maiores bastidores de ser um empresário. Fora a parte dentro isso que eu ia te falar, a parte em si de empresa. Os seus funcionários em si, as suas delegações. E outra coisa que eu queria falar com você, assim, todo mundo fala muito de delegar, sabe, Aline? Todo mundo tem que delegar. Calma, gente, ela não começou delegando, não era você e uma estagiária só? O pessoal tá com uma empresa pequena já pensando assim, você tem que delegar para escalar. Você escala depois, vamos andando. Exato. É aos poucos. Eles já querem começar a delegar, Vira entendeu? e fala assim, sou CEO de uma empresa que tem 5 pessoas. Gente, CEO do quê? Não é? Não se coloca como CEO, porque o CEO é uma pessoa que ele tem uma função estratégica ali da empresa. Então, mas para ter essa função precisa dos problemas, né? Exatamente. Não, e outra coisa, você tem que fazer tudo. Você tem que fazer tudo. Você pega a agenda de um CEO, eu frequento lá o G4, né? E lá tem 1000 empresários, grandes, pequenos, médio, muito maior que eu, do mesmo tamanho que eu, às vezes com uma empresa menor que fatura muito mais que a minha. Então o tamanho não importa, depende do ramo. Mas assim, você pega uma agenda de um CEO de uma companhia grande, sei lá, tem 50, 60 funcionários, o cara é reunião atrás de reunião, reunião atrás de reunião. Ele toma decisões. Ele vai resolvendo as coisas, né? Ele vai resolvendo as coisas, CEO com é base difícil. em dados e etc. Não dá para uma pessoa que tem uma empresa que tem 5, 10 funcionários, 15, sei lá, do tamanho da minha até. Porque eu hoje, o marketing fala isso, não, você tem que colocar como CEO, não sei o que, etc. Mas eu faço de tudo. Eu tomo decisões estratégicas? Tomo também. Delego, mas eu sei fazer tudo ali dentro do escritório. A gente precisa ter ciência das coisas. Então a gente precisa ter ciência de números. Só que é isso que você falou. Não dá para pegar um advogado que acabou de começar, tá cheirando leite. E ele querer virar e falar assim que ele... Eu já tive advogado que vira e fala assim, eu não estou aguentando, eu tenho 30 processos na minha carteira, os clientes estão me atormentando, eu tenho que repassar. Gente, bom, aí não reclama processos. Depois que não tá com dinheiro, né? Exato, é 30 processos. Cara, trabalha no final de semana. Pô, você se organiza. Se forma. Mas a falta de organização também, amiga, tem gente que não se organiza. Às vezes não faz um cronograma, uma organização básica. Tem gente que, pra você ser empresário, você tem que ser organizado, você tem que ter um cronograma. Eu acho que você tem que seguir, porque pensa comigo, você cresceu, escalou. Tem o pessoal lá na sua empresa, tudo. Você vai se organizar como? Para falar com eles, para organizar tudo, para acompanhar? Eu acho que você tem que se organizar. 30 processos. Dá para você dar conta se você se organizar. Exato. As pessoas... Entendeu? Hoje em dia, Vivi... Não é um número assim alto. Não. Você está começando, né? Você está iniciando. Aí que você vai testar. Para que você tá no mundo? Você quer ser grande ou pequeno? Aí você vai escolher. Eu quero ser grande. Então não reclama. Você tá com 30, já tá chorando. Aí depois você não reclama. Eu tô limitadinha aqui, a Aline só vive na Europa. Nem sei pra onde você vai, eu tô brincando. Queria. A Aline só vive viajando. Mas assim, ela aprendeu a lidar com 30 processos sem reclamar. Exato. Né? Não. Até o delegar realmente... Não é? Não tem essa coisa? Eu tinha bem mais do que isso. Porque assim, a estagiária, ela me ajudava pra caramba, mas ela ajudava fazendo petição inicial e eu comecei a ensinar pra ela a fazer alguns prazos que eu corrigia. Mas assim, a grande parte todas as audiências eu fazia, a não ser que tivesse muito encavalada mesmo, eu ainda pedia redesignação para tentar eu fazer as audiências. Então, foram momentos conturbados, mas que eu pensava assim, eu tô nova, ainda tô, não tô falando que a gente tá velha nem nada do tipo. Mas a gente tava cheio de gás lá atrás, exato. Né? Então eu tô nova, é para isso que eu tô, eu não tenho filho, não que as pessoas que tenham filhos, pelo amor de Deus, não que as pessoas que tenham filhos não tenham falar, porque o pessoal não entende, tem que falar o beabá, tá? Não tenham a mesma visão. Então porque eu tenho filho eu não posso crescer igual ela cresceu. Primeiro que eu não cresci tudo o que a gente tem. O que eu quero, o que eu almejo. Então. Mas, claro que pode, óbvio que ela pode. quer dizer só que ela tinha mais tempo, tá? Exato. Nesse sentido. Que eu aproveitei a oportunidade que eu tinha lá atrás para trabalhar. Como tem um monte de advogado que se forma e tem a mesma oportunidade que eu, nesse sentido. Mas aí vai da pessoa, a garra da pessoa. Vai da pessoa.
Você quer fazer o mais fácil? Você tem que se sacrificar. O sacrifício é isso. O caminho do sacrifício sempre vai ser mais dolorido, mas vai ser o que mais vai te dar resultado. Não adianta. E não adianta pensar que, vou fazer sacrifício agora 6 meses. Não foram 6 meses. Eu me formei em 2014, o escritório abriu em 2018, era só eu e uma advogada. Ou uma advogada não, uma estagiária. E aí depois, eu acho que, sei lá... Depois que eu abri o escritório, eu comecei realmente a trabalhar em prol dos meus clientes, porque nesses 4 anos eu trabalhava para outros escritórios e trabalhava para os meus, porque eu não conseguia sobreviver só dos meus clientes. Exatamente. Né? Não conseguia pagar minhas contas só com os meus clientes. Então, quando eu abri, em 2018, que eu falei assim, não, agora eu só vou trabalhar com os meus clientes. E não abri exceção, me pediam para fazer audiência, eu não fazia. Você também teve que tomar essa decisão, que é difícil, Sim, né? Claro, porque você vai sair do certo para ir por um duvidoso. Duvidoso. Mas dá certo. Dá, né? Você tem que confiar. Dá certo, tem que confiar. A base nossa é a confiança, às vezes, né? É, isso mesmo. E você tá com medo? Vai com medo mesmo. E acreditando muito. Exato. E arregaçando as mãos. Porque não adianta, não vai cair do céu. Não adianta você vir e falar assim, eu quero, porque vai. Se você não fizer, não vai dar certo. E pronto. E eu falo isso, Deus vai te dar força de qualquer forma para você conseguir, se você quiser mesmo. E aí... E acreditar naquilo. E acreditar naquilo. E aí foram indo indicações e realmente não negava processo. E ia pegando. Eu sei que esse processo... Isso aí, gente, no começo, eu falei, putz, eu sei que esse processo aí vai me render o quê? R$600 de honorários. Tem isso muito. Vai. Será que vale a pena o meu trabalho? Primeiro que vale, mas eu já vou dar spoiler na resposta. Mas vai te dar experiência. É isso que eu ia falar. A experiência já ajuda. Vai te dar experiência. 2, esse cara tem um monte de amigos. Se você atender ele bem feito, ele tem família. Eu tenho um cliente meu que me indicou a família inteira, um monte de amigos. Meu também, assim, os cômodos, aposentou mãe, depois vem o filho, depois eu faço o salário maternidade. É muito gostoso, né? Então, exato. E aí a pessoa tem já confiança no seu trabalho, é gratificante. Não tem o que... Aí, depois, você com o tempo vê que as indicações te fizeram crescer. Hoje em dia, gente, quanto tempo o escritório já tem? Porque eu abri em 2018. Hoje em dia, eu tomei a decisão de não captar certos processos, porque a gente tem que ser estratégico, né? Então, hoje, eu viro e falo assim, não, olha, a gente vai selecionar determinados clientes, mas em contrapartida, o escritório tem um trabalho muito legal, que é o de parceria com outros advogados. Exato, isso que eu ia falar, não deixa desamparado, passa para quem quer. Exato, mas eu passo para advogados que eu vejo que tem potencial de ajudar aquele cliente. Sim. Porque eu vou ficar queimada. Se eu passar porque seu nome, querendo ou não, também tá ali, né? Exato. Se eu passar por um advogado ruim, depois ele vai falar. Sabe? E outra, a gente tem que ter responsabilidade pela vida dos outros. Então, você tem que ter responsabilidade de tipo... que nem tem advogado parceiro que vira e fala assim, não, mas eu quero ver se eu pego o processo ou não. Eu falo, então você não serve. Porque eu tô conversando com ele. Mas você já analisou, é isso que tá. Você já tá pegando um contato. Gente, existe parceiro e parceiro. Quando você pega alguém, por exemplo, no caso dela, ela já analisou. Ela tá dando um contrato fechado. Isso aqui é sua expertise. Você vai passar pro outro trabalhista que tem interesse, já tá fechado. Exato. Então, quando ele fica na dúvida, é porque ele não quer trabalhar, então. Ele não quer trabalhar. Não é que tem aquele negócio, não sei se vai dar ou não, né? Ele não quer ter trabalho. Assim, Vivian, na nossa profissão, risco vai ter. Vai ter. Eu tenho ação que, vale, sei lá, R$500 mil, vai dar 100. Vou ter ação que vai valer 100, vai dar 0. Eu vou ter ação que deu o valor que tinha que dar. Mas assim, é risco. Na advocacia. A gente só consegue diminuir um pouco, né? O que eu falo, eu dou aula um pouco, assim, para algumas, eu dou mentoria, eu falo para elas assim, é o que a gente falou lá atrás, você tem que ser um bom profissional antes de ser empresário. Você é o primeiro juiz. Você vai analisar e falar assim, bom, eu não te garanto o êxito, mas eu quero tentar isso aqui. Isso, exatamente. Né? E se você não for bom no que você faz, você vai fechar qualquer contrato. Aí que você começa a cair também. Porque você não tem análise básica da técnica. No meu caso é assim, porque previdenciário virou moda. Todo mundo agora é previdenciarista. Vai lá.
Vai lá fazer. Uhum. Vai lá. Porque assim, eu consigo hoje, assim, graças a Deus, eu analisar bem aqui, dar esse BO que eu vou tentar. E eu falo pro cliente, eu quero tentar. Mas assim, se você sabendo e sendo um bom profissional, é muito difícil você pegar assim um contrato que não vai te trazer alguma coisa. Com certeza. Não é, Aline? Quando você é um bom profissional, são etapas. Você consegue fazer o conhecimento, ele te abre um leque. Se não dá por aqui, vamos por ali. Se não der por aqui, vai. E o conhecimento, a experiência, a sua jornada te traz isso aí, né? Com certeza. Eu acho que é exatamente isso que você falou, a sua jornada e o conhecimento. Uhum. Porque o que eu falo lá no escritório, gente, um processo de 6 meses, ele me dá o mesmo trabalho do que um processo de 3, 5, Exatamente, 10 anos. é o trabalho. É. O trabalho, ele vai ser igual. Contador, não sei o quê, não é? Exato. E, então, uma instrução, houve partes, testemunhas, não sei o quê, nananã. Uhum. Nossa, quantas vezes eu não fiz audiência? Hoje eu tô contando os casos pra trás, né? Mas quantas vezes eu não fiz audiência de um cliente que trabalhou 6 meses? E aí o juiz assim, ai, que saco, tô fazendo audiência com um cara que trabalhou 6 meses. Porque dá trabalho igual. Dá trabalho igual. O juiz tem que estar lá, tem que ler tudo também. Exato. É tudo igual. Só que isso daí traz experiência. Que ninguém... Isso é a única coisa que não vão te tirar. Eu posso falir hoje. Virar e falar assim, putz, não tenho dinheiro pra nada, tô zerada, quebrei o escritório. Eu sei fazer meus próprios processos. Porque você tá com conhecimento aí, você consegue começar do zero de novo. Exatamente. Entendeu? Eu sei fazer. Então não adianta você virar e falar assim, vou repassar. Chega num momento que sim, que eu acho que quando você tem uma empresa grande, você tem que contratar pessoas até melhores que você. Você teve dificuldade para delegar e analisar a entrega que aquele pessoal estava fazendo? Muita. A gente isso aí tem também. dificuldade. A gente tem, né? Porque a gente fica tão assim, apegado com o nosso jeito, redondinho. Aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que o empresário tem muito. Eu também tenho, eu sei disso. É difícil mesmo. É ego. É. A gente tem ego. Tipo, o meu trabalho é melhor do que o do outro. A gente tem mesmo. O meu trabalho não sei o quê. Gente, nunca vai ser. Você sabe que uma vez eu tava nesses eventos de empresário e tudo, e eu comentei isso com um colega meu. Falei, mas a pessoa não sabe fazer a mesma coisa. Mas não... Aí ele falou assim, se soubesse, estaria sendo sócio, estaria no seu lugar. A pessoa não é você. Então aceita. Aceita que a pessoa não é você. Aceita que a pessoa vai fazer do jeito dela diferente. E trouxe um resultado bom, tá bom. Exato. Né? Só que a gente tem muita vaidade. Tem. Advogado, empresário, a gente gosta de A gente precisa trabalhar até isso, né? a gente gosta de virar e falar assim, putz, hoje trabalhei 18 horas por dia. Hoje eu fiz 16 horas por dia. Mas, às vezes a gente tá rodando, que nem um peru ali, correndo atrás do rabo. Aquela diferença, trabalhar com sabedoria 18 horas e trabalhar por trabalhar. Exato. Existe essa diferença. Você tem que trabalhar com estratégia. Você tem que trabalhar. E quanto maior o cargo, mais a sua posição estratégica de decisões que vai mudar o rumo da empresa. Exato. Tá? Mas quando você é um advogado que tem 3 estagiários, não vem falar pra mim, o escritório tem eu, meu sócio e um estagiário. Nossa, é uma puta empresa. Desculpa, gente. Ainda não, né? Ainda não. Pode se tornar? Pode se tornar. Ou pode até... Vive, eu não tô falando nada, porque às vezes a pessoa tá faturando mais que eu. Mas a gente tá falando de escritório de advocacia. Existem empresas com menos funcionário com faturamento menor. Pode ser outro ramo, mas escritório precisa... Gente, é o que eu falo, por exemplo, no previdenciário dá pra captar também. Tem muito cliente, tava te falando, né? Idosos, 65 anos, essas coisas, você consegue muito cliente. Às vezes você tá no mercado, você captou. Mas assim, você precisa de um exército. Uma vez eu até te comentei isso, você até riu, né? Você precisa de um exército, você precisa de gente ali pra dar entrada, pra acompanhar, pra marcar a perícia, pra acompanhar, pra instruir. Então assim, você precisa de muita gente. É diferente, às vezes, uma empresa de outro ramo que tem ali 5 pessoas que fatura muito, mas porque ela consegue ali fazer outro serviço. Na advocacia, acho que você tem que ter muitas mãos também, né? Você tem que ter muitas mãos e você tem que saber treinar as pessoas, saber do tempo delas. Claro, é que nem eu falei aqui no começo. Eu falei errou 2. Na terceira eu mando a pessoa embora, eu prefiro não ficar discutindo. Liberta ela, se liberta. Liberta ela e se liberta, porque às vezes essas insistências, elas derrubam uma área, derrubam um escritório. Uma pessoa fazendo errado sobrecarrega as outras. Isso entendeu? Acaba prejudicando o trabalho do outro. Que ela faz, tem que refazer. Ela faz, tem que... Ou às vezes não dá pra refazer. Dependendo do erro, não dá pra refazer, entendeu? Então, isso vai acontecer.
E vai acontecer de você acertar, de você errar. Sabe uma coisa que eu acho que as pessoas também não conseguem trabalhar? É frustração. Então, tipo assim, putz, dei o meu melhor e o processo deu errado. O juiz julgou improcedente. Faz parte do jogo. Recorre, já fala pro cliente. O que importa é você sempre falar a verdade, né? Agora, tem gente que só promete, o cliente vai ficar puto mesmo. É isso mesmo. Entendeu? De virar e falar assim, às vezes, por exemplo, vi que o cliente falou uma besteira na audiência, qualquer coisa, eu viro e falo pra ele, você viu o que você falou? Falou besteira. Exato. Presta atenção. Então, e aí é engraçado que depende muito do perfil do cliente. Você nunca vai ser amado por todos. Então, tem cliente que me ama. Tem cliente que fala assim, eu não gosto de fazer audiência com a doutora Aline porque ela é muito enérgica. Eu viro e falo assim, gente, vocês estão prestando atenção? É dessa forma que tem que ser feito. Vocês estão prestando atenção? Se não escorrega, a audiência pra você é importante igual a perícia pra mim. Isso, perfeito. Entendeu? Porque assim, gente, eles vão te perguntar, tudo que você sentou na nossa frente, contou aquela história, eles vão perguntar. Se não bater, correu o risco ali. Exato, perfeito. Não tem documento que vai comprovar o contrário. Se eu vou virar e falar assim, entrei com um processo, no meu caso, falei que ela passa dificuldade financeira, a assistente social vai na sua casa. Eu não. Eu tenho uma renda de R$ 2.500. Outro filho que ganha 10 mil, tô ótima. Não adianta eu apresentar mais nada. Acabou ali o processo. Exato. Eu falo muito isso para os clientes. Se você confessar, não pode vir Jesus Cristo e falar que acontecia, que o juiz não vai acreditar. Então, aí tem advogado que é mais tranquilo. Uma coisa que eu aprendi a trabalhar muito esse meu ego, no sentido que eu falei, empresário tem ego, né? Tipo, eu faria melhor. Empresário tem, advogado tem, a gente fica todo aqui, mundo tem. Terceiro ano de faculdade se sentindo desembargador aqui. Exatamente. Então, para trabalhar isso, eu percebi, a minha audiência pode não ser a melhor, a minha instrução pode não ser a melhor nesse sentido, entendeu? Tem pessoas que falam com mais tranquilidade, que acalmam o cliente. Então, é perfil de ser humano. É perfil de ser humano. Agora, a gente ensina o caminho das pedras. Não é porque você é educado que você não vai deixar de constar uns protestos em audiência, que você vai deixar de colocar algum fato importante numa petição, mas a gente... Você tem que ser firme, dá pra ser educado e firme. Exato, educado e firme, entendeu? Perfeito. Cada um tem o seu perfil, e é uma coisa que a gente aprende todos os dias lá no Isso não quer dizer também que você não é educada. Né? Não, é o jeito da pessoa. É o jeito da pessoa falar, porque eu também sou mais assim. Isso não quer dizer que eu não sou educada. É porque assim, o meu... Desculpa, mas o meu perfil resolve muita coisa. Né? Tem coisas que a gente não dá pra chegar, parecer que eu tô oferecendo um chá pra pessoa que tá ali causando, né? Eu preciso, às vezes, ter outra postura. Então, às vezes, a gente tem que ser firme, porque você tá trabalhando num processo, às vezes, 2 anos, que vai ter um deslize numa frase. Então, assim, não é só a perda do cliente, é a gente também com o tempo. Então, às vezes, a gente fica puto também. Pô, você veio aqui, você me contou uma história, lá você contou outra completamente diferente, o que aconteceu? Né? Entendeu? Eu tô rindo agora, mas é de chorar. É de chorar. O que aconteceu, né? Então, assim, não é que a gente tem que ter essa postura, porque depende de muita coisa. Tudo é prova, gente, tudo. Na minha questão, principalmente. Não adianta você chegar em mim e falar que você tem autismo se você não tem um laudo. Não adianta você chegar em mim e falar que você não consegue trabalhar se você não tem um laudo que mostre pra mim que você não consegue. Então, a gente aqui se baseia em provas. Exato. Entendeu? Então a gente tem que ter postura. Chegou lá, um deslize, desculpa, você acabou com o seu processo. Não fui eu, foi você. A clareza com o cliente, pra mim, é o ponto-chave. Entendeu? Sem ilusão, sem videozinho falando, você vai ganhar. Não tem essa, você não vai ganhar. Eu vou tentar, mas junto com você. Você me trouxe sua história, eu aprovei, vamos trabalhar. É isso mesmo. É dessa forma que tem que funcionar. Ser muito transparente com o cliente e também ser enérgico, porque quem toma as rédeas do processo é o advogado. Eu vejo muito advogado virar e falar assim, porque o cliente não quer que eu coloque isso na petição. Porque o cliente falou, então vai com outro. Não tem problema, é relação de confiança. Se o meu cliente não confia no meu trabalho, vá com Deus. E eu espero que você tenha muito resultado. Mas não vai ser aqui com a gente. E ficar infernizando, né? Porque acaba prejudicando todo um processo que a gente tem aqui, porque o cliente acha que vai falar daquele jeito. Acontece várias vezes em audiência
O cliente chega lá sem testemunha. Aí a gente vira e fala assim, olha, mas você precisa, para provar tal coisa, você precisa de uma testemunha, etc. Vai eu e Deus, e pronto, e isso e aquilo, e eu que decido. Não, meu filho. Deus é bom. Não, é eu e Deus. Eles, quantas vezes eu escutei isso? Eu e Deus. Meu filho, não é assim. Eu falo, olha, as coisas terrenas, a gente tem que saber lidar com as coisas materiais. É a realidade do processo. Não dá para tudo. Aí é você virar e falar assim, ai, por favor, eu quero ter um escritório que fature milhões. E eu ficar deitado na frente do sofá vendo Netflix. Cara, isso não vai dar certo. Não. Claro. A gente estuda muito até hoje. De tudo. Advogado não para. A gente não para. Sabe por quê? Porque toda vez tem uma decisão nova, tem uma coisa nova, uma inovação. O direito, da época que eu me formei, direito trabalhista, é totalmente diferente do que hoje em dia. E eu acho muito engraçado. Aí a gente vê a nossa idade, né? Porque assim, tem advogados, a grande maioria, inclusive, dos advogados que trabalham lá no escritório, que não sabem o que é processo sem reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi em 2017. Já faz um tempo, né? Já faz um tempo. Já deu pra adaptar. Já pois é. Não, mas assim, a gente fala assim, porque antes da reforma trabalhista era dessa forma. E a pessoa fala, nossa, eu sempre aprendi o posterior, né? Então muda. Entendi, que eles vieram depois. Por isso que a gente vê, puta, eu tô ficando velho. Isso. A mesma coisa de pegar da reforma da entendi, agora entendi. Você entendeu? Então eu falo assim, caramba, eu tô ficando velha. Eles não viveram aquela parte na minha época. A gente fala assim, antigamente. Agora a gente porque antigamente, quando o cartão de ponto vinha sem assinatura, o juiz já invalidava. Não, tem gente que eu falo assim, eu fazia carga, eles não sabem. Eles não sabem. Eu falo, gente, para de reclamar. Eu fazia carga. Vocês nem lá. pegaram o processo. Mas isso ensinava muito, sabe? Ir na vara. Claro. Porque a gente fazia, tinha essas partes de ir lá resolver, né? Diligência. E é muito legal porque eu acho assim, aquela pessoa que se destaca é aquela que vai resolver o problema. Solta. Eu acho que assim, é bom quando eles têm essa parte de ser mais proativo, sabe? E ir lá na vara pra resolver me trouxe muito esse negócio. O pessoal lá do escritório falava, vai lá e se vira. Eu tinha que ir lá, ou despachar, ou fazer alguma coisa, trazer o processo com foro em greve, se vira, simples. É exatamente E aí isso. eu tinha que me virar, ter argumentos lá, chegar lá munida e trazer. Tem gente que tem essa limitação. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu tô com uma cliente que vai acompanhar um cliente numa perícia, uma colega assim, de trabalho que vai acompanhar o cliente na perícia. Se acontece qualquer coisa lá, ela não consegue resolver. Ela me liga de 5 em 5 minutos, ou me manda mensagem de 5 em 5 minutos. A gente às vezes precisa ter esse feeling, né? É porque se você não... É isso que aí volta naquilo que eu falei, se eu morrer, como é que faz pra resolver? Não vai resolver, vai ficar assim. Sabe, é um negócio tão básico às vezes. E outra, gente, vocês têm que aprender a ter argumento, a pessoa precisa aprender a ter argumento, precisa aprender a resolver problemas, porque não aceita o primeiro não, né? O advogado, exato, o advogado ele resolve problemas. A gente resolve problemas dos outros, não tem jeito. Você dá voz à pessoa que tá lá com alguma coisa lesionada, com alguma lesão, com alguma coisa que tá faltando, você dá voz. Que tá faltando um direito dela, qualquer coisa do tipo. E não adianta se acovardar. Não adianta. Hoje em dia tá muito complicada essa questão do trabalhista, principalmente, e a nossa área que a gente faz reclamante, né? Porque hoje em dia tá muito assim, o empregado safado que tá pedindo coisa que ele não deve, não sei o quê, não, eu te dei emprego, seu vagabundo, não sei o quê. Como a gente sabe que também existe empregados que realmente são folgados. Porque tem colegas também que banalizam um pouco, né? Banaliza. E aí acaba queimando a gente. Exato, acaba banalizando. Eles acabam... Os colegas, tem colegas que banalizam sim, que inventam, e a gente fica com essa fama que pega pessoas sérias, pega escritórios sérios. É isso mesmo. E aí acaba, eu entendo um pouco o judiciário, porque acaba ficando gato escaldado. Não, é assim, gato escaldado tem medo de água fria. Ele já pegou tanto processo ruim, assim, o juiz já pegou tanta mentira, e quando ele vê uma verdade, ele não acredita. Você entendeu? Então é complicado, você tem que aprender a lidar com o ser humano. E você tem que aprender a lidar com frustração. Eu falo isso para os advogados do escritório. Vocês não podem acreditar em tudo que o juiz fala, com todo perdão. Eu respeito demais a profissão da magistratura. Sei o quanto eles batalharam, estudaram para estar naquele lugar. E muitos juízes estudam bastante. Tem alguns que se formou, enfim. Mas
respeite o meu trabalho também. É, o nosso é esse. Você não é melhor que eu não sou melhor que você. Entendeu? Respeite o meu trabalho também. Então, se eu quero constar alguma coisa, se eu quero fazer alguma pergunta, se eu quero fazer algum requerimento, é sua obrigação. Tá um pouco difícil isso também, né? Outra colega veio aqui, ela falou a mesma coisa, Renata. Exato. O judiciário, ela tá decepcionada. Ela falou. Mano, é assim, é isso, a gente se decepciona, mas a gente tem que aprender a lidar com o problema, né? Não é pra baixar a cabeça, não é pra ficar também revoltado, mas também não é pra se vitimizar. Eu acho que uma coisa importante que a gente, na nossa vida, como um ser humano, como empresário, como advogado, como qualquer profissão, se não se faça de vítima. Então, tipo assim... É muito mais fácil você ficar, vida, é muito mais fácil. Putz, tomei uma improcedência, nossa. É que esse juiz... Olha, tomei uma improcedência... Nossa, isso aí... Aí culpa terceiros, quartos, quintos. Porque esse juiz aí é não sei o quê. Porque não sei o que lá. Nossa, eu já peguei colegas meus que viram e falam assim, é um absurdo o que aconteceu no meu processo. Olha aí, doutora, vê se dá pra fazer alguma coisa. Hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo pra isso, mas já tive mais. E aí eu olhava a sentença, olhava o processo e falava, mas fez tudo errado. Aí deu improcedência no processo. Tem umas coisas que eu também vejo que eu falo, gente... porque o juiz é louco. Não é. Tem alguns juízes que ele tem o entendimento dele pronto. Ou eu falo isso. Consta os protestos, consta o seu requerimento, consta as suas coisas e tudo bem, se é o entendimento... Se arme para recorrer até o fim. Exato. Tem que se armar. Se arma para recorrer até o fim. E eu vou cavar e eu não sou brigona em audiência, não sou. Eu sou implicante. Então, tipo assim, no sentido porque tem que ter os pontinhos ali. Você vai precisar disso pra você recorrer depois. Exato. Você precisa desenhando, você tem que ter detalhes. Ali. Aí eu falo assim, excelência, consta tal coisa? Ele consta diferente. Opa, não foi isso. Eu falei isso. É porque muda, viu? Muda muito depois, né? É um pequenininho detalhe, uma palavrinha. Que muda. Mas aí entra no que a gente tá falando desde o início, técnica, o básico. Não adianta, eu sou o melhor empresário da face da terra, eu tenho 1000 clientes. Se esses seus 1000 clientes deram improcedência, eles vão virar, sabe o quê? Detratores do seu trabalho. Eles vão começar a falar mal do seu trabalho, eles vão começar... E como de todos, eu acho que em todo lugar tem pessoas que não estão satisfeitas, né? Tem pessoas que aceitam. Em todo lugar vai ter reclamação. Vivian, eu tive um advogado... Esses dias no escritório que a gente contratou, eu falei assim, nossa, tô com muita esperança, porque esse advogado, ele já trabalhou 5 anos em um escritório com um perfil muito parecido. Né? A gente cria. Com um perfil muito parecido com o do escritório. Eu falei, esse vai dar certo, porque ele trabalhou 5 anos no escritório, que é muito parecido com o nosso, vai dar certo. Ele ficou uma semana. Aí ele virou e fez assim, tô pedindo... Aí eu falei, o que aconteceu, né? Você pode pelo menos me dar um feedback, tudo bem, você tá pedindo. Isso é importante também, né? Querer saber o que aconteceu. Que não tem gente que nem... Aí ele fez assim, não, doutor, o seu escritório é maravilhoso, você é incrível e tudo, mas eu não aguento mais reclamante. Eu não aguento mais os reclamantes enchendo meu saco, falando comigo, o cliente reclamando, porque quando eles reclamam eu já fico com sangue fervendo, que não sei o quê, eu não tenho mais paciência. Gente, não adianta. Em qualquer lugar vai ter gente reclamando. Faz parte. Exato. Eu falei ele quer trabalhar só com empresário? Vai lá, amor. Você acha que ele não vai te reclamar? Reclama, viu? Ai, gente. E muito. Ele te pega pra Cristo. Ele vai te pegar pra Cristo. E se qualquer coisinha, ele vai te afundar. Por que aconteceu isso? Você não viu? Você não me avisou? Meu advogado não é bom. Não. Só assim, esse não dá pra fugir, gente. Não dá pra fugir. Não adianta. Você tem que aprender a lidar com frustração, com problema, com pessoas reclamando. A gente tá aqui, vivo. Fazer o quê? Faz parte do nosso negócio. A gente tem que tentar melhorar, mas faz parte. Não adianta querer paz. Não tem paz. Não adianta mar de rosa, não tem. Não tem pra ser empresário, pra ser empreendedor. Olha, eu sou advogada, eu detestava vendas, nunca passou na minha cabeça. Hoje eu adoro, né? Aprendi tudo. Eu nunca tinha pensado que eu ia ter que aprender sobre vendas. Financeiro, então, putz, que negócio chato. Que ser advogado é uma coisa que financeiro pra mim também me pega, viu? Vou ser muito sincera. Planilha, essas coisas, provisionamento. Mas a gente tem que saber, né? A gente tem que saber, não quer ser dona? Gente, quem quer mandar em tudo... Mas é isso que a gente já tocou nesse tema, né? Que é assim, você sabe fazer de tudo. Significa que você gosta de tudo?
Não. Significa que Mas você tem que saber fazer com expertise? Também não, paga alguém, mas você tem que ter ideia, né? Exato, o mínimo você tem que saber. Tem que Como ter é que eu ideia. vou pegar um negócio e não sei fazer nada É. e eu vou chegar lá... Ó, eu falo isso, eu falo que eu já fiz algumas imersões, porque quando o escritório começou a crescer, eu não sabia o que é ser empresária, não sabia administrar. Eu errei muito para acertar, muito, muito mesmo. Em questão de funcionário, em questão de tratamento, em questão... E tem que errar, né? Tem que errar. A gente tem que dar aquela arriscadinha. Vamos ver o que dá. Tem que ir. E se errou, próximo, vai, não se abala e acabou, entendeu? A gente aprende com os erros, isso é ser resiliente, que é uma qualidade, uma virtude ótima. Tem que aprender. Ser resiliente, exatamente. E foi uma dor muito grande, porque eu era advogada, eu sabia fazer a técnica muito bem feita, eu gostava. Assim, gente, não significa que a técnica muito bem feita sempre vai dar certo, mas ela vai dar na maioria das vezes, você dando 110%, ela vai dar na maioria das vezes. Mas isso não era a minha dor. Eu sabia que eu, como profissional, tecnicamente estava bem, mas eu não sabia gerenciar uma empresa. É difícil. E aí eu fui fazer a minha primeira imersão lá no G4, que era de aprender. Você foi querer aprender, processos. Que isso também é um ponto, Sim. Tá? Você foi querer aprender, você quis. Eu fui querer aprender a ser empresária, a subir de patamar, a estar num... Porque, amiga, até hoje em dia, assim, Vivian, a nossa bolha da advocacia ainda é uma bolha. É uma bolha. Entendeu? Não adianta. É que nem você virou e falou assim: porque a pessoa tá reclamando porque você tá fazendo campanha na internet? Tá. E tem muito escritor assim. Ele tá. É meio ultrapassado, né? Mas tudo bem. Mas assim, é uma bolha muito grande. Quando eu comecei a frequentar esses eventos de empresários, eu vi juro, o primeiro evento que eu fiz assim. Como que eu não quebrei até hoje? Como? Eu também pensei isso. Dá um negócio e fala, gente, foi Deus. Eu falo, nossa, que sorte que eu tive. Impressionante. Exato. Né? Que eu fiquei assim, gente, eu faço tudo errado. Eu também. Aí, a minha cabeça saiu borbulhando. Foi um final de semana inteiro. Eu já tinha um escritório que já dava lucro. Não é? Eu dedicava o meu final de semana inteiro. Aí eu achei que tava abalando, peraí que eu errei tudo. Eu errei tudo. Não, eu errei tudo. E aí eu comecei E é isso que vai diferenciar a gente. A gente tem que ter atitude. Exato. Atitude. A humildade que você teve também lá atrás de querer saber. Exato, com certeza. Então eu fui lá, não só aprendi, apliquei. Aplicou, que também é... Você aprende, você vai nesses lugares, você aprende, sei lá, 100 coisas. Se você aplicar 10, já vai fazer uma puta diferença. Se aplicar 10, já vai fazer. E aí às vezes você fala, porra, é tão simples, como que eu não... Não é? Você pensa assim? É verdade. Tem coisas simples e difíceis. Tem os dois. Todas as vezes que eu ia me melhorando, fazendo imersões e etc, eu falava assim, nossa, eu preciso implementar tal coisa. Nossa, eu preciso implementar tal coisa. Nossa, eu preciso criar uma estrutura de tal coisa. E aí, sua mente vai abrindo. Vai. É gostoso, tipo eu gosto. É maravilhoso. Adoro. É maravilhoso. Também adoro. Só que o caminho... que as pessoas estão confundindo, estão querendo colocar a carroça na frente dos bois. Que a imersão antes de ser um bom profissional. Exato, isso mesmo. Vou fazer uma imersão aqui. E outra coisa, tem que investir. Tem que investir. Gente, quando eu viro e falo assim, os advogados, quanto que você paga para ir naquele lugar que eu achei legal suas fotos, né? Porque só vê a foto. Tantos mil. Quê? Não. Aí, quê? Com tantos mil eu viajo pra não sei onde. Tá bom. Com tanto, tudo bem, é o que vai me diferenciar. Entendeu? Então não reclama do que tá acontecendo com você. Porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Eu peguei e investi. Poderia ter jogado meu dinheiro na lata do lixo? Poderia, mas eu fiz o inverso. Investi, peguei aquele dinheiro e investi e eu vou aplicar. Eu acho que investir em conhecimento tem que ser um costume, sabe? Se você tem condições. Porque assim, quando eu me formei, eu só estudava previdenciário, muito. Eu não estudava parte empresária. Porque eu sempre pensei assim, eu acho até hoje também. Se você sabe e domina o assunto, você faz o dinheiro. Porque você faz o direito emergir. É igual no meu. Eu falo assim, tá bom, vou pegar um idoso com 65 anos com hipossuficiência, é melzinho na chupeta.
Pega agora aquele deficiente. Uhum. Como é? Então, gente, esses desafios são gostosos também. Com certeza. Sabe, quando você pega aquele problema que às vezes as pessoas não sabem como fazer. Ah, passei por 5 advogados, já tive muitos casos assim, gente, eu adoro, entendeu? Não é que a gente se acha, mas você vê aquilo dando resultado, entendeu? Ah, passei com um monte de advogado, todo mundo falou pra mim que não dá. Dá aqui pra mim. Dá aqui que eu vou fazer. E sabe o que eu acho engraçado? Às vezes, a gente pega uns processos que... Eu já peguei processos assim que eu viro e falo assim, mas é óbvio que você tem direito. Como que eu... Ah, porque o advogado disse que eu não tenho... Gente, isso aí... Aí por isso que eu também gosto de ensinar, viu, Aline? Todo mundo fala, o que você gosta mais? Eu gosto muito de trabalhar, mas eu gosto de gravar, de tudo, porque é o que a gente tava falando. A internet é um canal bom, mas eu preciso dar voz para as verdades. Para de viver no mundinho da lua, para de folclore. É o que eu falo, trago aqui pessoas que trazem a realidade, né? Então, eu também peguei casos, uma cliente me veio pelo Facebook. Eu passei por 5 advogados, eles mandaram eu pagar mais 10 anos. Ela tá com tempo e idade. Tipo pagar mais 10 anos? Eu falei, como assim? De onde? Gente, vocês querem ser advogado trabalhista? Isso eu acho que em qualquer área. Seja bom. É o mínimo. Depois você tenta ser um bom... tem empresa grande, mas eu acho que o mínimo. Igual lá, eu vi o Shark Tank. O cara assim, montei um restaurante. Aí eles falaram, porque eu entrego rápido, a forma que eu empacoto a comida é legal. Aí o cara virou pra ele e falou assim, o que é o principal dentro da sua empresa? O que é o principal? A forma que eu empacoto o alimento. Ele falou, então não vou fechar negócio com você. Ele falou, por quê? Porque quando você monta um restaurante, o principal é a comida. Com certeza. Você entendeu o X da questão? Ah, sou ótima empresária, tenho um escritório de trabalhista, tá bom, mas isso é bom. Tem que ser bom. É verdade. Não adianta, você tem que ser bom pra caramba. E o que faz você? Estudar, dar cabeçada, testar, ir lá, aprender, tomar do juiz, porque você dá a cara a tapa, você toma uns espaços que é um murro na cara. É um murro na cara e aprende a lidar. Aceita que dói menos. Quando eu falo aceita que dói menos, eu não tô mandando a pessoa virar e fazer assim, aceitei e pronto. Não, aceita que aquela decisão não foi favorável ao seu cliente e faça pra mudar. E aí, o que você vai fazer daqui pra frente? Recorre, estuda. Ou então, se eu pegar um caso igual... eu não vou mais errar. Quantas vezes... Gente, pelo amor de Deus, eu falo, quando eu chamo atenção, por exemplo, lá no escritório, eu viro e falo assim, você fez uma cagada, fez errado, tal. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu não nasci a Aline advogada que eu sou hoje. A gente erra. Eu era, nossa senhora, comecei em audiência... doidona igual todo mundo, assim, no cavalo vai indo. Começa, mas é por isso que também o valor aumenta, a seleção aumenta, porque você já tem uma bagagem. Exato. Entendeu? Então, tudo que aconteceu comigo de erros, eu viro e falo assim, já aprendi. No próximo eu não vou errar. Ou então, aqui, o que eu posso fazer para remediar? Porque já aconteceu as 2 vezes. Já aconteceu que eu errei lá atrás em coisas que eu não podia arrumar, que eu tentei arrumar, não consegui, e aprendi para os próximos, e já aconteceram coisas que eu errei, comecei a estudar para conseguir modificar aquela decisão e a gente conseguiu. Então, tudo depende de como você lida com o problema. Problema vai ter sempre. Vai, né? Não pensa que você tá vendo o cara lá viajando, não sei o quê, nananana, que ele tá tranquilo, que ele dorme que nem um anjo, que ele isso, que ele aquilo, que ele nunca passou por perrengue. Não, gente, todo mundo passou por perrengue. A realidade é outra, né? E eu vou te falar uma coisa, vou ser muito sincera. Quando as coisas vêm muito fácil pra você, por exemplo, deve ter casos aí de, o meu pai era um grande advogado, herdei o escritório dele, já veio com a estrutura e etc. Minha mãe era... Qualquer coisa do tipo. Você fica vazio. Porque nada ali foi você que fez. Exato, mas também você vai tomar cabeçada. Vai. Porque você não teve a estrada. Gente, ter muito dinheiro não é fácil também não, viu? É verdade. Tem muita coisa que eu leio, fala assim, você tá preparado pra ser milionário? Tem que estar. Não é fácil, tô milionário, não é só oba-oba não. Tem dor de cabeça também, tem conta pra pagar, tem administração pra fazer. Quanto mais você quer crescer, mais responsabilidade você vai ter. Se você não pensar assim, você tá fora da realidade. Não existe isso. Sabe, quer se destacar, ter um grande escritório? Se prepara que você vai apanhar. Isso, boa. Não é? Você vai apanhar. Você vai tomar representação, vai vir o outro querendo te ferrar do nada.
E é assim, não é? Eu postei esses dias lá no meu Instagram que eu falei exatamente isso. Ai, é lindo, é tudo lindo, maravilhoso. Vocês não têm ideia do tanto de gente que me odeia. E Vivian odeia a gente sem nem conhecer. Não sabe nem quem eu sou. Nunca trocou meia palavra comigo. Assim mesmo. E me odeia. Entendeu? E tá tudo bem. E assim, nesse sentido, pra mim, tá tudo bem. Eu escolhi isso, entendeu? Então, você quer, é que nem você falou, você quer crescer? Aceita que você vai apanhar. Vai apanhar. Aceita que você vai apanhar. Não existe trabalho que você não vai ter dor de cabeça. Porque o nome é trabalho. Senão seria descanso. Isso. Não é trabalho, é descanso. E aí você tem que ter preparo. E pra ter isso, gente, você tem que ter estrada, né? Não tem outro caminho. E psicológico, né? Sair do papel de vítima, sair do papel de eu faço demais, eu não tenho reconhecimento, eu isso, eu aquilo. Gente, não ter reconhecimento é super normal também. Outra coisa super normal. E não é algo que você pede, você vai ter com o tempo. Você conquista. Você conquista. Não é assim, é a mesma coisa a respeito, você não pede, você conquista. Entendeu? Então, são coisas assim. Gente, Aline, você quer trazer mais alguma coisa? Acho que eu acabei me estendendo aqui, não sei nem como que tá o seu tempo, queria até... Eita, nós, entendeu? É verdade, obrigada. Gente, eu queria agradecer, você pode voltar se você quiser também, mas eu gostaria muito que você voltasse, porque o assunto ficou bom, eu gostei bastante, né? É verdade, com certeza, tô aqui disponível. Ela pensa aí, ela tem uns canais, Aline, fala pra eles também onde eles te encontram, suas redes sociais, tudo pra gente colocar, tá? Ela faz vários vídeos, é muito bom vocês acompanharem também. Olha, gente, a gente tá em todas as plataformas de rede social, então, LinkedIn, Instagram, o YouTube, a gente tem canal também que a gente posta toda semana vídeo, e todos eles têm o mesmo nome para facilitar, que é @SimõesMacedoADV, tá? Então, vocês vão encontrar a gente no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook também, todos como Simões Macedo @ADV. O escritório fica lá na Avenida Paulista. Temos o site do escritório também, que é o www.simõesmacedo.adv.br, então fica fácil de vocês decorarem. E o número do escritório também de telefone é o 11 98296 9376. Se vocês quiserem, tanto a gente faz o consultivo, como a gente faz o atendimento de reclamantes, de pessoa física e pessoa jurídica. Ótimo. Então, o que precisar, estamos pau pra toda obra. Agora, aprender a ser empresária, quem sabe, né? Eu vou pensar. O pessoal me pede muito esse tipo de curso, mas eu ainda acho que dentro de mim, eu poderia ganhar dinheiro com isso. Sim. Mas dentro de mim, o que eu acho mais válido é formar profissionais bons. Isso aí, eu também ainda tô então, nessa. Né? A gente faz palestra, ela participa com a gente, né? Que o Riscos e Negócios é uma empresa de palestras. A gente vai nas empresas levar conhecimento também. Através desse número, eles conseguem também ter acesso caso queira, né? Com certeza. Então tá bom. Gente, eu queria agradecer, tá? Daria para estender mais, mas é que a gente tem outros compromissos, Meu Deus, né? Eu tenho. Então, muito obrigada, né? Por vocês estarem aqui até agora. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te aguardo na próxima também. Obrigada, Vivian. Muito obrigada pelo convite. De verdade, o que precisarem, tô aqui disponível para ajudar todo mundo. Imagina. Obrigada a vocês, gente. Só vou falar para vocês das empresas que patrocinam a gente. Então, vocês podem acessar aí a Formando Sonhos e a FS2 Eventos. São empresas que levam aí momentos encantadores, tanto para aniversários infantis, tanto com as ações para empresas, palestras e tudo mais. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês. As informações da doutora Aline também estão aqui para vocês encontrar. E por hoje é só. Muito obrigada e tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.